Estamos no Salmo 18, amados. Então você que vai entrando, compartilha, chama os crentes. Estou com a minha Bíblia aqui, ó. Então eu creio que Deus vai falar conosco, amém? Salmo de número 18. Eu acabei de fazer uma oração aqui. Aí quando terminei, o vídeo parou, travou aí. Então com a graça do Senhor, vamos orar novamente. Pedir a Deus que fale conosco nessa meditação do Salmo 18. Meditamos no primeiro verso, aí faltam 49 versos para nós meditarmos. Então, ore comigo onde você estiver, prepare o coração, porque Deus vai falar conosco. Amém? Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor, crendo, e seja repreendido todo atrapalho, meu Pai, que seja de grande valia, meu Deus, essa meditação. Fale conosco, abre o nosso coração, o coração dos demais ouvintes, para a glória de Deus Pai, no nome do Senhor Jesus, Senhor. Te agradeço. Amém. Glória. Salmo 18, crente. Onde você estiver, abra a tua Bíblia. E se você não pode estar com a Bíblia, onde você estiver me assistindo e ouvindo, escuta aí o que Deus vai falar conosco, não é? Salmo 18, primeiro salmo de livramento. Deus é o nosso rochedo, a nossa fortaleza. Disse Davi. Vamos repetir, né? Ele todinho. Lendo o salmo todinho. Eu te amarei de coração, ó Senhor, minha fortaleza. O Senhor é meu rochedo, meu lugar forte, meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, meu escudo, a força da minha salvação, meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Cordéis de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Cordéis do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. O seu templo ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor. Então a terra se abalou e tremeu. Os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porque ele se indignou. De suas narinas subiu fumaça, da sua boca fogo consumidor. Carvões se acenderam dele. Ele abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés. Montou no querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se desfizeram em saraiva e brasas de fogo. O Senhor trovejou dos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e houve saraivas e brasas de fogo. Despediu as suas setas e os espalhou, multiplicou raios e os perturbou. Então foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertos os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, Senhor, ao soprar das tuas narinas. Do alto me estendeu a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos, porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estão de mim e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele e me guardei da minha iniquidade, pelo que me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos perante seus olhos. Com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero, com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável, porque tu livrarás o povo aflito, e abaterás os olhos altivos, porque tu acenderás minha candeia. O Senhor, meu Deus, alumiará minhas trevas, porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão. Com meu Deus, saltei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é um rochedo senão nosso Deus?
Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa meu caminho. Faz meus pés como da corça e põe-me nas minhas alturas. Adestra minhas mãos para o combate, de sorte que meus braços quebraram um arco de cobra. Também me deste o escudo da tua salvação. Tua mão direita me susteve e tua mansidão me engrandeceu. Alargaste meus passos e meus artelhos não vacilaram. Persegui meus inimigos e os alcancei. Não retrocedi senão depois de os ter consumido. Atravessei-os, de sorte que não se puderam levantar. Caíram diante dos meus pés, pois me cingiste de força para a peleja. Fizeste cair à minha frente aqueles que contra mim se levantaram. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me aborrecem. Clamaram, mas não houve quem os livrasse. Clamaram ao Senhor, mas ele não lhe respondeu. Então os emudeci como pó diante do vento. Deitei-os fora como a lama das ruas. Livraste-me das contendas do povo e me fizeste cabeça das nações. Um povo que não me conheci me servirá. Em ouvindo a minha voz, me aborrecerão. Os estranhos se submeterão a mim. Os estranhos desfalecerão e terão medo nas suas fortificações. O Senhor vive. Bendito seja o meu rochedo e exaltado seja o Deus da minha salvação. É Deus que me vinga inteiramente e sujeita os povos a mim. O que me livra de meus inimigos. Sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim. Tu me livras do homem violento. Pelo que, ó Senhor, te louvarei entre as nações e cantarei louvores ao teu nome. Ele que engrandece as vitórias do seu rei e usa de benignidade com seu ungido, com Davi, e com sua posteridade para sempre. Glória ao nome de Jesus. Amados, um salmo tremendo, um salmo poderoso. Glória ao nome do Senhor. Para o nosso deleite espiritual. Glória a Jesus. Então você que vai entrando, você compartilha, divulga aí para que o Senhor venha falar grandemente, né? Com cada um que vai compartilhar, cada um que vai entrar nesse salmo poderoso do Senhor para o nosso coração, né? Um salmo de Davi, inspiração do Senhor para o nosso coração. Esse salmo está no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 22. Está lá escrito também esse Salmo 18. E aqui é o Deus do livramento, onde Davi exalta e engrandece ao Senhor, pois dirigiu essa canção ao Deus vivo, pois livrou Davi da mão dos inimigos dele e da mão do próprio Saul. E aplicando a igreja, né, que tem a ver conosco, com a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Falamos do primeiro verso. Davi disse, eu te amarei. Ele fez uma promessa a Deus de todo o coração. E aprendemos que amar a Deus está lá em Êxodo 20, primeiro mandamento, que amarás o Senhor teu Deus, né? E amar a Deus é obedecê-lo. Também Jesus falou isso lá em João capítulo 14 e o versículo 21 ao 23. E amar a Deus é obedecê-lo. E agora do verso 2 em diante, Davi disse que Deus é o seu rochedo, é o lugar forte, Deus é o libertador, diz o meu Deus, a minha fortaleza. Olha os pronomes pessoais que Davi usa, né? Meu, minha, em quem confio, meu escudo, a força da minha salvação e meu alto refúgio. Como eu sempre gosto de falar dos salmistas, essa canção aqui ela é pessoal. A gente aprende o que é um Deus pessoal, um Deus que eu e você tem que procurá-lo individualmente. Você e eu não precisa depender de pastor, não precisa depender de marido, a mulher, né? Depender de esposa, depender de filhos, filho não tem que depender de pais. Jesus Cristo, pela sua morte, abriu o caminho pessoal, né? Ao acesso, para termos acesso a Deus. Hebreus 4:16. O escritor diz, cheguemos ao trono da graça para alcançarmos misericórdia e graça no tempo oportuno. Então, no nome de Jesus, hoje a gente pode chegar. Davi aqui, ele não podia, pois
para chegar num santuário, um tabernáculo. Veja que Davi aqui, o templo ainda ia ser construído, pois com certeza tinha apenas o tabernáculo, pois quem levantou o templo foi Salomão. Então Davi ele não podia entrar, pois mesmo ele sendo ungido como um rei, o rei não tinha acesso. Que tinha acesso eram os sacerdotes, os levitas, e o sumo sacerdote que entrava uma vez no ano no lugar santíssimo. Então, para orar a Deus ali, um profeta recebia a mensagem do Senhor e entregava, não é? Ou tinha um sacerdote que ministrava a lei, além de todos os âmbitos, todos os parâmetros da lei. E para poder orar a Deus dessa forma, louvar a Deus, não se podia chegar ao tabernáculo, não é? Tinha que ficar do lado de fora. Lembra de Ana, lá em 1 Samuel? Ana, quando foi lá orar, Ana não entrou no tabernáculo, porque mulher, principalmente mulher, é que não tinha condições nenhuma de entrar no tabernáculo. Era proibido para as mulheres. Tanto é que Eli estava na porta ali e ela foi e entrou em contato com Eli. Então, um sacerdote falou com ela do lado de fora. Então, Davi, com certeza, ele tinha algum acesso aqui a Deus. Provavelmente estava orando lá de fora do tabernáculo, não é? Enfim, Davi exaltava ao Senhor. E lembra do rei Ezequias também, quando o Senaqueribe ali, ele invadiu Judá e o rei Ezequias fez o quê? Ele foi para o templo, não é? Mas sendo rei, ele não podia entrar. Ele não podia entrar. Isso era proibido pelo Senhor. O rei Uzias inventou de oferecer sacrifícios para Deus. Ele não podia, quem podia eram só os sacerdotes. E ali em Isaías capítulo 6 diz, no ano que morreu o rei Uzias, né, o céu se abriu. Porque Uzias ele entrou no templo, ali no tabernáculo, e foi ferido de lepra. Porque ele tentou fazer o que era para os sacerdotes. E o sumo sacerdote ali repreendeu Urias. Deus feriu Urias na testa de lepra. E ele morreu leproso. Então Davi aqui, ele tinha um acesso de fé ao Todo-Poderoso. Jesus, preste atenção, Jesus quando orava, veja que Jesus ia para o templo, Jesus ia, mas muitas vezes Jesus ia para o Monte das Oliveiras. Claro, tinha a simbologia ali, que ele é oliveira, que no Getsemane, lugar de prensa, na sua última noite, antes de ser preso, ele foi prensado, né, pelos nossos pecados. Então tem muita simbologia. Então Jesus ele ia para o Monte das Oliveiras, orar a Deus ali. Orar a Deus. E no capítulo 4 de João, Jesus fala para a mulher samaritana que Deus é espírito, e importa aqueles que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Então Jesus, ele abriu o espaço, não é? Ele abriu espaço para que a gente pudesse ter acesso ao Santíssimo. Glorificado seja Deus. E hoje a gente pode fazer isso, não é? Jesus disse, Deus é espírito que está procurando os verdadeiros adoradores. E adorar, a palavra adorar, ela fala, no hebraico, ela fala de se prostrar, de reverenciar e trabalhar, não é? Trabalhar para Deus. Isso é a adoração. Deus está procurando os verdadeiros adoradores, Jesus disse, que se prostram unicamente ao Pai, que verdadeiramente trabalham, prestam serviços ao Deus Santo. Louvado seja Deus. E Davi disse que Deus é o seu rochedo e tem essa adoração, né? E os sacerdotes no tempo de Jesus estavam ali no templo fazendo seus serviços sacerdotais. Mas a oração basicamente seria respondida por Deus no templo. No templo. Mas Jesus tanto ia para o templo orar, quanto orava fora do templo. Onde Deus nos ensina que não era mais ali que ele estava ouvindo as orações, né? Onde tivesse um verdadeiro adorador, poderia orar. Hoje, a paz do Senhor para a glória, Deus abençoe, viu? Bem-vinda. Por isso que hoje você pode orar a Deus no nome de Jesus, tomando banho, lavando prato, trabalhando, dirigindo carro, em pé no metrô, no ônibus, aonde você estiver, exercer a fé no nome de Jesus, o Senhor, ele pode atender a minha e a sua oração. Então, Davi, ele vai dizer que Deus é o seu rochedo, figura de linguagem, né? Deus é o seu libertador, Deus é a sua fortaleza em quem Davi confiava.
e a força da salvação e o alto refúgio. Isso aqui, umas figuras de linguagem que Davi colocou para Deus, pois Deus é espírito. Davi considerava, a paz do Senhor para o nosso irmão Cleiton, Deus abençoe, amado. Então Davi considerava Deus o seu escudo, Davi considerava Deus o seu libertador. É muito interessante quando a gente vê colocando Deus, pois no tempo de Davi tinha quem? Baal, não é? Astarote, Moloque, Dagon, Camus, que mais? Azerá e muitos ídolos. E hoje, na nossa atualidade, temos Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Sextuie, que mais? Nova Era, temos a Cientologia, temos a necromancia, na necromancia ainda tinha nos tempos de Davi. Temos o hinduísmo, né? São mais de 300 milhões de deuses para você consultar. As cartomantes, temos a religião Rastafari, e um atu e um bocado para quem quiser crer no que bem entender. O Brasil é laico, pior ainda. O Brasil é laico e crê no que bem quer. Ó. Mas Davi estava crendo no Deus vivo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que é o nosso Cristo Jesus, não é? Aqui, lembrando que Deus aqui também, não é? A Trindade está aqui. Hoje não é só o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade estava aqui. A Trindade estava atuando. Davi não acreditava só em Deus, acreditava na Trindade. Visto que Davi, lembrando, né? Davi, ele foi escolhido por Deus. Então, lá, 1 Samuel capítulo 16. Samuel vai para casa de Jessé, Deus escolhe Davi para Davi representar o Cristo. Representar o ungido. Por isso ele foi ungido. Representar o Messias. Ele recebeu o Espírito Santo para representar o rei que iria se encarnar, não é? Ou seja, Davi foi uma maquete, foi um modelo que Deus estava trabalhando. Ninguém sabia disso. Falar em Colossenses 1:27, que isso era um mistério de Deus oculto. Ninguém sabia, não é? Diabo, anjo, demônio. Ninguém sabia desse mistério. Cristo em vós, a esperança da glória. E Pedro disse que o Espírito de Cristo estava operando nos profetas. Ninguém sabia que um dia o próprio Deus iria virar homem. Ninguém sabia. Então Deus ocultou. Então Davi, José, quem mais? Abraão, Moisés, Elias, Eliseu, profetas, sacerdote como Arão, todos esses que foram escolhidos, Sansão, todos esses que foram escolhidos, eles representariam o Cristo bendito que viria, o Messias, o Deus encarnado. Muitos andaram bem, outros vacilaram, não é? Não entendiam esse mistério de Deus. O diabo, pior ainda, que não entendia nada. E aqui Davi, ele tratou o próprio Senhor, o seu Deus, a Trindade Santa, como rochedo, como fortaleza e o libertador. Ele não procurava outros meios religiosos, ele não procurava outras formas de se libertar de qualquer prisão, seja ela espiritual, seja ela física, ou indução, né? Espiritual, no mundo físico, para prender Davi. Ele confiava que Deus era o seu libertador. Louvado seja o nome de Jesus. E lembrando também que Davi era descendente de Abraão, circuncidado, semente de Abraão. Aí, olha, já era. E outra coisa, Jesus ia vir da linhagem de Davi. Então Deus não escolheu Davi para Davi ser um rei de Israel. Deus escolheu Davi porque ele era um menino, um ruivo, que ele tinha boa aparência, era sisudo. Não, escolheu Davi para derrubar Golias. Escolheu Davi, veja, escolheu Davi. Deus não escolheu Saul, quem escolheu Saul foi o povo. Aí Deus vai lá, permite Saul ser rei. Lá na frente Saul se desmantela. Mas Deus escolhe Davi para que o Cristo, o Messias, viesse da raiz desse escolhido de Deus, né? Seu descendente. E assim aconteceu. E esse Davi titula Deus como seu Deus, seu soberano, seu supremo, o seu ser majestoso, a fortaleza, o lugar totalmente indestrutível, e confiava só nele. Isso aqui é tremendo. Isso é um teste para todo aquele que acredita em Deus. Hebreus 11:6, o escritor diz: sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. E ele é galardoador daqueles que o buscam. Crer agora é no nome de Jesus. E Davi aqui, Jesus aqui, estava como o Deus de Davi, não é? Jesus aqui não tinha encarnado. E é muito interessante Davi usar essa linguagem aqui, Deus como seu Senhor, fortaleza, e confiando unicamente em Deus.
vários pratos religiosos, Davi negou todos. Estamos aí à beira do carnaval, muitas religiões, não é? Muitos gurus espirituais fazendo muitas mandingas, muitos lugares que têm produtos para comercializar, cantores que têm pacto com o diabo para ganhar muito dinheiro, fazer muito show. Então, Davi, se ele tivesse aqui em Pernambuco, tivesse em Recife, Davi jamais iria para um lugar desse, pois Davi era um crente fiel unicamente ao Deus vivo. E aqui abre um parênteses e fecho para um teste para muitos, né? Em beira carnaval vai estar balançado aí, ó, para dançar um frevinho e para a gandaia. Muitos vão, a gente sabe disso, isso se repete todo ano. Muitos vão para nunca mais voltarem, não é? E eu sempre falo, irmãos, que é um desafio muito grande do pecador, viu? É um desafio muito grande. Você já viu a cidade de Pompeia? Se você não viu, coloque na internet. Tem até um filme de Pompeia, a cidade ali na Itália, onde o vulcão Vesúvio entrou em erupção. Ele deu os sinais, houve tremores, mas ninguém botou fé. Era uma cidade totalmente promíscua, onde o ninho do diabo ali, ele chocava seus ovos e nascia ali serpentes, os filhotinhos, os demônios dominavam aquelas pessoas. Mas Deus é terrível. E estava tendo tremores e eles nem aí, eram bacanais, orgias, lugar terrível. Coloque na internet que você vai saber melhor, detalhadamente, como era a Pompeia. Até essas presilhas, né? Tinha símbolos de órgãos genitais masculino e feminino nas paredes. Uma baixaria, uma baixaria. E aí, de repente, o vulcão Vesúvio, ele entra em erupção, ele desperta e pegou todos de surpresa. E aquela fumaça do vulcão, né, saiu matando muitas pessoas asfixiadas. Você vê pessoas que estão ali, elas morreram por causa da fumaça, ficaram pedrificadas. Está lá a imagem. E Deus, com certeza, ali julgou e condenou aquela cidade, feito Sodoma e Gomorra, e tantos outros lugares, né, como Deus usou tsunamis, usou terremotos, maremotos, e os juízos de Deus. E Recife, Pernambuco, eu sempre falo, peita muito a Deus, usa muito de incredulidade, e todo ano carnaval em cima de outro, e acha que Deus não vai pegar. No dia do juízo final, tudo vai ser cobrado, né? Então eu vejo assim, é muito arriscado. Essas pessoas, elas duvidam muito de Deus. Não é? Em Gênesis 15:16, Deus diz a Abraão que a medida do copo dos amorreus, né, não transbordou para o juízo chegar. Então veja, Deus compara o pecado do povo, de uma pessoa, de uma nação, a um copo que está enchendo, enchendo, enchendo. E quando transborda, aí Deus diz, agora eu pego. Pá! Vamos aguardar aí a resposta do soberano nesse carnaval de 2024. Davi, ele não iria para outra religião. Davi não se prostrava a nenhum outro Deus. Isso aqui é o que agradou a Deus. Por isso que Davi era segundo o coração de Deus. Que Deus olhasse para um descendente de Adão, um filho de Adão na terra, e acreditasse no Deus vivo. Cresce, vivesse obedecendo seus mandamentos, seus estatutos, seus juízos. Vivesse ali, ó, na regra, na brecha. Aleluia. E Deus procura essas pessoas que creem. E hoje em dia, né, temos a Bíblia, o Novo Testamento, a Nova Aliança, para obedecer às palavras de Jesus, que são a palavra do reino dele, da lei do reino eterno. E Deus procura os verdadeiros, que está assim, de falsos, olha, que estão dentro da igreja, não é? Aqueles chamados para fora desse mundo, aqueles que estão fazendo parte da reunião, daquela congregação, não é isso? Dos fiéis ao Senhor. Muitos assim, ó, o joio está ali, ó, junto com o trigo. E Deus, ele vai fazer a separação. Davi jamais se prostraria a Satanás. Davi jamais se prostraria às mentiras do diabo. Eu digo a você, fique firme, firme, firme em Cristo. Porque chegamos ao Pai pelo Filho, através da presença gloriosa do Espírito Santo. E não nos prostremos às artimanhas e às seduções do diabo. Falhando, porque já viemos do pecado. Somos pecadores. E não é fácil. E o Senhor vai dando força, vai dando ânimo, vai dando alegria de permanecer na sua presença e negando esse espírito influenciador de Satanás, que leva uma massa de pessoas para o pecado, para ofender a santidade do Deus vivo crente. E ofendendo, Deus vai dando resposta. Daqui para o final do ano,
o Senhor sempre vai dar uma resposta amarga para aqueles que se curvaram ao diabo. Então Davi, ele jamais se prostraria, pois o Senhor, seu Deus, que é o nosso Deus, é o nosso refúgio, lugar, o nosso alto refúgio, como Davi diz, nosso libertador, nos liberta de todas as mentiras. Por isso que Jesus diz em João 8:32, e conhecereis a verdade vos libertará. E Jesus disse que ele é a verdade. João 14:6. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E a verdade é a palavra de Deus. João 17:17. Jesus disse, santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. Oh, glória a Deus. Como Davi, fiquemos firmes a esse Deus vivo e maravilhoso. Vale a pena, viu? Oh, glória. Verso de número 3, pois o Senhor nosso libertador, né? É a nossa fortaleza, nosso lugar indestrutível. Isso que o diabo não pode atacar, porque o Senhor nos protege, crente. Ele é o nosso escudo. O verso 3, eu estou no Salmo 18, para você que está aí acompanhando e vai compartilhar. E quem vai entrar, estamos na campanha dos Salmos, estamos no Salmo 18. Verso 3, invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Davi aqui faz uma promessa. Invocarei, chamarei o nome do Senhor, que é digno de louvor. O nome dele fala do atributo dele, da personalidade dele, do caráter dele. O nome do Senhor identifica quem é Adonai. E quando eu falo isso aqui, vem os atributos dele. Invocarei o nome. E esse nome, hoje em Cristo Jesus, né? Nosso português é Jesus, Yeshua, não é isso? Invocarei o nome do Senhor, aleluia, que é digno de elogio. Aqui vem outro parênteses, abrindo e fechando. Cuidado com as músicas que você canta, irmãos. Cuidado com essas letras. As músicas têm que elogiar o nosso bendito Senhor. As músicas têm que entronizar a letra, têm que entronizar o nome, centralizar o nome de Jesus. É cristocêntrica. E é elogiando o nome dele. Veja o que Pedro diz, não quero só assim citar, não. Veja o que Pedro diz aqui, ó, na primeira carta de Pedro, segunda carta, né? 2:9. Olha o que Pedro diz aqui, ó, 2 Pedro 2:9. Você é digno de louvor, crente. Aleluia. Perdão, é a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, olha, para que anuncieis as virtudes, as qualidades, os poderes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso que elogiar o nome do Senhor, ele é digno de elogio. É digno de você falar palavras doces ao seu nome. E quando fala do nome dele, fala dos atributos dele. O nome revela quem ele é. Ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é Deus forte, Pai da eternidade, princípio da paz, desejado das nações. Ele é onipotente, onipresente, onisciente, emanente, precedente, preeminente, transcendente, surpreendente. Aleluia. Ele é amor, ele é justiça, ele é santo, ele é imortal, ele é fiel, ele é compassivo, ele é cheio de ternura. Ele é amigo, ele é advogado, ele é juiz. Louvado seja Deus, ele é amoroso, ele é benigno, ele é misericordioso, ele é perdoador, ele é terrível, ele é fogo consumidor. E mais, e mais, e mais, e mais. Aleluia. Quem ele é, você invocando o nome dele, revela personalidade. Então não invoca qualquer um. Quando você ora, você não fala em nome de qualquer um. Fala em nome de Jesus. Hoje, né? É em nome de Jesus. Você fala em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Veja o peso que é o nome de Jesus. Onde o nome de Jesus quer dizer salvação. Já está dizendo tudo, ele é salvação. Então, você fala, invocarei o nome do Senhor. Veja que esse nome, ele é cheio, recheado do caráter e da personalidade. Você não está chamando qualquer um. Davi não estava invocando qualquer um. E o nome dele aqui, para os judeus, Hashem, não é? Os muitos não podem mais pronunciar o nome do Senhor devido ao pecado do povo de Israel. Hoje fala Hashem, o nome. Fala Adonai, não é? E tantos outros atributos compostos, El Shaddai, El Elyon, não é? Jeová Jireh, Jeová Shammah, que mais? El Gibor, e tantos outros nomes compostos que Deus tem, Tzidkenu, que mais?
Jeová de Sabaô, o Senhor dos Exércitos, e tantos outros, mas não o nome em si. O eu sou, mas não o nome em si. Então Davi está dizendo, eu invocarei. É promessa. Quando a tromba vier, eu invocarei. Vou invocar, vou chamar. Ele não chama qualquer um para peleja. Não chama qualquer um para conversa. Aleluia. E quando chama o nome do Senhor, diante de Deus, pois Ele é Deus, há uma reverência, um respeito. E pode certeza, Davi aqui se prostrava. Jesus em Mateus 26, Jesus ali no monte, Jesus colocou o rosto no chão. Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice. Jesus estava com o rosto no chão, diante do Pai, pois além de ser Pai, era o seu Deus. Na cruz ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Olha para aí. Então Davi invocando o nome do Senhor, já ia se tremendo. Davi já ia se tremendo, porque é o nome, sobre todo o nome. Davi não tinha medo do nome de Baal, Davi não tinha medo. Hoje em dia não temos pânico, porque orixá A, orixá B, o santo A, o santo C, não sei o que lá, não. O nome que é digno de reverência, de prostração e de louvor, é o nome do nosso Deus. Dê glória para Jesus por isso. Invocarei o nome do Senhor, que é digno, cheio de honra, cheio de boa reputação, ótimas, excelentes e eternas qualidades, pois ele é perfeito. Outro atributo, que ele é perfeito, que é digno de louvor. E ficarei, olha a promessa, olha a convicção, ficarei, terei absoluta certeza que eu ficarei, um futuro, ficarei livre, pois o Senhor, meu libertador, livre dos meus inimigos. Aqui, Satanás, com certeza, inspirando pessoas contra Davi, o diabo, pois sabendo que Davi agora recebeu o Espírito Santo, ele não pode ir contra o Espírito Santo, evidentemente, que é Deus. O diabo é um anjo caído, decadente, é uma criatura fracassada, arruinada e amaldiçoada. Ele não pode ir contra o seu Criador, não é? Mas ele pode ir contra a criatura também, que é Davi. E Davi fazia o quê? Vou me refugiar em quem? É no Todo-Poderoso, evidentemente. Não sei lhe dizer aqui se Davi tinha essa consciência de Satanás, não é? Davi tinha essa certeza dos demônios, principalmente do mundo espiritual, mas Davi via ali seus perseguidores, Saul, o exército contra Davi, que se corrompeu, Saul tomado por demônios ali, tomado pelo diabo, e Davi disse, eu vou invocar o nome do Senhor, que é digno de louvor, e quando eu invocar, eu vou ficar livre dos meus inimigos, ou seja, nem sequer eu me chamo, nem sequer estou me gabando porque ele me escolheu para representar ele no reino dele, no povo dele. Vou chamar o nome dele e eu sei muito bem que eu estou chamando. Oh, glória a Jesus. Quem tu estás convidando, crente? Quem? Estamos numa crise política terrível no Brasil. Está aí Alexandre de Moraes mandando e desmandando no Brasil. O presidente Lula reeleito, tendo tantos aí relatos de corrupção, reeleito. O Supremo Tribunal aí está nessa, infelizmente, está uma desordem. O Brasil está sendo governado por ladrão, literalmente, que roubou, mas aí foi absorvido e governado por pessoas que só Jesus para nos ajudar. Então, confiaremos em quem? Está aí a governadora do estado de Pernambuco, Raquel Lira, está fazendo o que para o Pernambuco? Uma obra aqui, uma obra ali, uma obra aqui. Cada prefeito de cada cidade, Recife, Caruaru, Jaboatão, Olinda, Paulista, cada prefeito, cada vereador, vereadora, os senadores, os deputados federais, os estaduais. A Bíblia manda a gente orar pelos nomes, as pessoas que estão em eminência para que tenhamos paz. Mas estamos em um caos social terrível. A violência urbana cresce de uma forma absoluta. Eu digo absoluta. As pessoas têm pânico. Pânico de ficar do lado de fora. As pessoas, aleluia. Eu não acredito, não. Eu estou aqui do lado de fora, está começando a chover. Mentira. As pessoas estão com pânico. Estão com medo de ficarem do lado de fora. As pessoas não conseguem dormir direito. Uma roubalheira fora do comum. Tudo isso está sendo preparado o caminho para o anticristo, crente. O anticristo vai vir. E ai do mundo. Ai do mundo. Porque está sendo preparado para que ele apareça. Eu vou ter que parar porque está chuviscando do lado de fora.
Louvado seja Deus. E eu vou continuar aqui dentro de casa, amém? Segura um pouquinho aí, eu vou voltar. Salmo 18, verso 3 em diante. Está falando que Davi prometeu invocar o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficaria livre dos seus inimigos. Então, eu estava falando do governo, o Brasil, né, o caos governamental que o Brasil está vivendo, e Davi estava usando uma fé, uma confiança tremenda, porque Deus é espírito. E eu estava falando dos governadores, do caos que o Brasil está vivendo, e literalmente, mundialmente falando. O Hamas, grupo terrorista, literalmente terrorista, porque não respeita nem o povo palestino, o povo deles lá. Dia 7 de outubro, aquela barbaridade que eles causaram, inspirados literalmente por demônios, aquele grupo maligno, onde temos que orar, porque tem muitas pessoas ainda sequestradas, ninguém sabe quantas estão vivas, quantas crianças, não é? Idosos, muitas famílias destruídas. Está terrível. E o povo de Israel, o exército de Israel, está aí combatendo e não vai parar. E a probabilidade da duração dessa guerra são de 3 anos. A probabilidade é 3 anos. A probabilidade, né? 3 anos de duração desse combate para acabar com esse grupo terrorista, colocando terror, literalmente. Claro, a gente sabe que isso é a mão de Deus permitindo, não é? Porque o evangelho, para essas pessoas do grupo Hamas, não crê em Jesus, despreza o evangelho, e só Deus para consolar. Devemos orar para que o Senhor tenha misericórdia e venha acabar e traga paz, não é? Enquanto Jesus não vem. Porque a gente sabe que a grande tribulação será pior, muito pior do que isso. Jesus disse, se os dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Misericórdia, por causa dos escolhidos, não é? Misericórdia nas nossas vidas. Então, Davi disse, invocarei o nome do Senhor. Eu falei que o nome do Senhor é cheio de vigor, né? Cheio de atributo, revela caráter, a personalidade de quem é o Senhor. Então não é qualquer um que Davi está invocando. E disse, ficarei livre dos meus inimigos. Eu sei quem eu estou invocando. Não é? Não é homem para que minta. Louvado seja Deus. Como Deus falou na boca de Balaão, lá em Números 23, 19, Deus não é homem, não é ser humano, fraco, caído, limitado, pó e cinza, nada. Não é? Não é homem para que minta, viva na corrupção, no engano, na maracutaia, nem filho do homem, nem tampouco descendente do homem, para que se arrependa. Diria ele não faria, falaria e não confirmaria. Então não é qualquer um. Tem a promessa de Êxodo 23, 22, que o Senhor prometeu, não é? Guerrear as guerras do seu povo Israel, e que as guerras da igreja também é do Senhor. Êxodo 23, 22, o Senhor diz, mas se diligentemente ouvires sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos teus adversários. Versículo 27, enviarei meu terror diante de ti, pondo em confusão todo o povo aonde entrares. E farei que todos os teus inimigos te voltem às costas. Isso aqui é uma promessa para Israel se obedecesse à lei do Senhor, e Moisés não. Moisés, inspirado por Deus, né, escreveu, e Davi entendia isso muito bem. O que é que Davi disse aqui? Eu sei que eu estou invocando. Eu invocarei, pois ele vai guerrear as minhas guerras. Ele vai combater os meus combates. Deixa eu ajeitar aqui meu cabelo, estou meio sendo. Ele vai combater meus combates. Lembra de Josafá? Josafá fez o quê? Josafá invocou o nome do Senhor. Lembra de Ezequias contra Senaqueribe? Invocou quem? O nome do Senhor. Porque essa promessa estava de pé. Gideão com os 300 invocou o nome do Senhor. Com os 300 Deus pelejou, não é? E colocou terror, sim, para todos os opositores de Israel. Para a igreja, do mesmo jeito, em Cristo, Deus ainda peleja, porque Jesus está sendo desprezado. O sangue de Jesus está sendo profanado, não é? Desmoralizado, desprestigiado, descredibilizado. E aí, olha, o pau geme, o pau canta no lombo daqueles que cospem no nome de Jesus, defecam no nome de Jesus, urinam no nome de Jesus, desprezam o Espírito Santo e o amor que ele está demonstrando pelo sangue de Jesus na cruz. Então, evidentemente que Deus não deixa passar batido. Agora é pior, porque é o sangue do seu filho, a vida dele que foi derramada ali na cruz pelos nossos pecados, hein? Então, não é qualquer um que Davi
disse que ia invocar, não é qualquer um. Por isso, assim, quando você orar, saiba com quem você está conversando. Saiba quem é a pessoa que você está invocando, está chamando, não é? Chamando, elogiando, que ele disse que é digno de louvor. Saiba com quem você está se chegando. Se para uma autoridade aqui na Terra, seja ela qual status social ela tem uma reverência, tem um respeito. E olha lá que você não pode chegar nem assim de todo jeito. Tem que ter uma data marcada para você ter uma audiência com essa autoridade. E não é de qualquer jeito. Várias seguranças, hoje cerca elétrica, câmeras, animais. Não é qualquer um. Imagina Deus que é espírito, que tu tem que ter fé, eu tenho que ter fé. Nós temos que crer que ele existe, não é? E chegando diante do Todo-Poderoso, na majestade santa, chegando diante dele, reverenciando, respeitando, não é? Se quebrantando. Por isso que Pedro diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. No tempo certo ele vos exaltará. Aleluia. Então essa humilhação. Deus disse para Salomão em 2 Crônicas 7,14 que Deus respondeu: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar minha face, converter dos maus caminhos, eu ouvirei dos altos céus, perdoarei seus pecados, sararei sua terra. Mas não é assim chegar e peibuf. Para um ser humano que é pecador, é uma autoridade, mas é pecador, não é? O ser humano ali é pecador. Há uma reverência. Imagina o Todo-Poderoso, o Deus Santíssimo, não é? Pois não é qualquer oração que ele responde. Não é qualquer clamor que ele responde. Não. Hoje tem que ser no nome do Senhor Jesus. É pior ainda, no nome do Senhor Jesus. 1 Timóteo 2,5, Paulo diz que só tem um mediador, entre um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E ele mesmo se deu um preço para o nosso resgate. Então, saiba a quem você invocará, não é? Quem você chamará. E lembrando, chamando um Todo-Poderoso, chamando Deus vivo. Quantas pessoas ficam aí invocando os seus guias, invocando nas suas religiões, né? Passando horas, jejuando. Pessoas que ficam no candomblé, na Umbanda, passam 7 dias, 21 dias para receber poder ali das entidades, bebem sangue, comem carne de animais, e ficam ali, ó. E a reverência, não é? Para os seus guias, a reverência é tremenda na roupa, na mente, na doutrina deles lá, nos cultos que eles oferecem, não é? E na religião católica, no hinduísmo e tantas outras religiões. Se você pesquisar, você vai ver a reverência, a adoração, ela é tremenda. E aqui a Deus, Davi diz: invocarei. Não leia só porque eu invocarei. Não fique só por cima. Medite como vai invocar o nome, onde fala dos atributos de Deus, que a personalidade, quem ele é. Ou seja, tem pessoas que se expressam a Deus como se Deus fosse um mané, um Zé Ruela, um lascado da vida, ou qualquer um. Eu sempre digo, trata Deus como se trata Deus como trata o próprio ser humano, e se esquece de que Deus é Deus. Então, quem você está invocando? Qual é a pessoa que você está chamando? Peraí, tem negócio voando aqui. Quem? Quem, crente? Então, saiba que se você está invocando a Deus, saiba que Deus é o ser soberano. E ainda que ele não responda agora, lembre-se, não é qualquer um que você está chamando. Davi não chamou qualquer um. E hoje a gente aprende. Deus não é qualquer um. Aleluia. Não é qualquer um. Então não se expresse de todo jeito para Deus. Se necessário for, nem fale. Fique calado, porque Deus sonda os pensamentos. Não é? Deus conhece e sabe a intenção do nosso coração, da nossa alma, dos nossos sentimentos, nossos prazeres, nossas vontades, nossos desejos. Então, cuidado. Se tiver que falar no nome de Jesus, se expresse com reverência, não é? Ó Senhor, se tu queres, tu podes, se tu queres, tu desfaz, tu refaz, não é? Tu faz, Senhor. Se tu quer, se tu quiser agora, Senhor, tem misericórdia da minha alma. E você vai louvando e elogiando a esse ser supremo que não está no nosso tempo, não está
debaixo da nossa autoridade, é o nosso Criador bendito. Diga amém. Verso 4, Davi disse, cordéis de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. Ponto. Esses cordéis de morte e torrentes ou correntes de impiedade, algo desumano, cruel, assombraram Davi, é figura de linguagem. Os cordas da morte, ou seja, lugares perigosos, a morte está ali, ou o mundo dos mortos, o lugar sem volta. Davi diz, eu fui cercado com cordas da morte, ou seja, armadilhas para me matarem. Davi está dizendo, eu senti o cheiro da morte. E morte aqui não é o demônio, né? O espírito da morte. A morte aqui é a separação do espírito, olha, dessa carne. Quem morre é o corpo. Então Davi estava percebendo que seu espírito ia se desencarnar, ele ia desencarnar, não é? Ele sabia que ia morrer. Então ele disse, cordéis de morte, cordas de morte. Ou seja, a morte ia me laçar. Ou seja, eu ia morrer. Me cercar, ou seja, estou frito, estou ferrado, estou lascado, vou morrer. E torrentes ou correntes, não é? Meu Deus do céu, Jesus, glória a Deus. As tropas de Saul aqui, como falar, as tropas de Saul avançando contra ele, né? Como uns rios ou as ondas do mar tentando engolir ele. Mas Deus afastou essas águas e Davi escapou. Está lá em 1 Samuel, capítulo 24, capítulo 26. O exército de Saul vinha para devorar Davi. Davi sentiu o pavor, o medo, mostra a fraqueza humana. Ele diz, e torrentes ou correntes de impiedade, ou seja, a tropa de Saul, junto com Saul, né, a alma, né? Como o apóstolo Paulo, antes de ele ser Paulo, ser convertido, ele respirava ameaças ali, ele respirava sangue, ele queria matar os cristãos. Então Saul respirava ódio, hostilidade, tem que matá-lo, ou seja, indução do cão. Isso mostra o quê? Que a gente estar em Cristo, estar no ungido Jesus e ter a presença gloriosa do Espírito Santo, Satanás não vai deixar isso passar batido. Satanás ele vai levantar os invejosos, os Sauls da vida. Satanás vai levantar a esposa contra marido, esposa dominada por demônios. Satanás vai levantar maridos dominados por demônios contra suas esposas. O diabo vai levantar filhos contra os pais crentes. O diabo vai levantar pais contra os filhos crentes. Jesus já disse isso lá em Mateus 10, não é? Os pais se levantarão contra os filhos contra os pais, matarão uns aos outros se odiarão. E os próprios inimigos serão seus próprios familiares. Seus piores inimigos serão seus familiares. Hein? Então Davi sentiu de perto essas cordas de morte, laços, ou seja, armadilhas de todos os tipos para matá-lo, porque Satanás entendeu que Davi era a representação da semente da mulher, do Cristo. Satanás entendeu que Davi não era só um rei, um jovem rei, que ia levar o povo de Israel, meu Deus, que ia levar o povo de Israel para a obediência à lei. Satanás entendeu que ali por trás tinha algo sobrenatural e tinha que apagar, para que Deus não se revelasse através de Davi. Davi não fosse esse instrumento, esse vaso de barro que o Espírito Santo de Deus habitava. Satanás tinha que acabar com Davi. E usou quem? Usou quem? Usou Saul, crente. O diabo usou quem contra Jesus? Judas Iscariotes, depois de Judas, os fariseus, os saduceus, os herodianos, Herodes e tantos e tantos. Então o diabo sabe muito bem quem ora, quem não ora, quem crê, quem não crê. Satanás tem os jogos dele e está ali, ó. E quando vê que o Espírito Santo habita na vida de um fiel, aí se levanta. Aí você vai ver. Por isso que é bom pedir o discernimento do Espírito Santo. Você discernir. Veja que Saul era um invejoso. E aqui ele cercou Davi com cordéis de morte. E as torrentes de impiedade assombraram Davi. Davi via a impiedade, a desumanidade, a crueldade no coração de Saul e da tropa de Saul contra Davi. E Deus deixou para revelar que Saul era maligno, para revelar que o exército de Saul era pervertido e condenado pelo próprio Deus, né? Para mostrar que Deus não tinha nada
com Saul e sua tropa. Claro que estava debaixo da autoridade do Senhor, tinha um limite para perseguir Davi, e Davi sentiu o peso da responsabilidade que estava nas suas costas, que não era brincadeira, não é? Deus poderia com um sopro fulminar Saul e seu exército, mas o Senhor deixou ainda 40 anos Saul reinando. 40 anos, não é? Saul não era crente, Saul se apostatou, se desviou e deu lugar mesmo ao diabo. E Deus nos ensina muito bem que em Cristo o diabo vai levantar os Sauls da vida. Vai levantar no seu trabalho, na sua rua, vai levantar dentro da própria igreja, não é? O joio vai se revelar. E como eu falei, como é bom ter o discernimento do Espírito Santo. Você discernir quem é e quem não é. 1 João, capítulo 4, João diz: filhinhos, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos provêm de Deus. Daquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é de Deus. Quem não confessa é do anticristo. Então é fácil depois que o Espírito Santo nos dá o dom, discernir quem é e quem não é. Quem não tem o Espírito Santo, tem o Espírito do diabo, é como Saul. Persegue quem tem o Espírito Santo e é tomado de quê? De inveja. E a inveja é um dos pecados capitais. A inveja, ela é o desgosto, não é? É o amargo pela felicidade alheia. A inveja é querer ter o que o outro tem e não fica feliz pela vitória da vitória do próximo. O invejoso, Saul, Davi matou Golias, não é? E houve um coral. Davi matou, Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Isso tomou conta o ódio, a inveja do coração de Saul, terrivelmente. Então dá para discernir. Você que é crente, você conta a vitória que Deus lhe deu, preste atenção. Quantos daram glória, aleluia, sinceramente? Quantos vão chorar com a tua dor? Quantos vão se alegrar? Quantos vão chorar? Quantos vão se alegrar? Você vai ver. Pouquíssimos. É a peneira. Oh, glória a Jesus. É a peneira que Deus vai mostrar quem é realmente convertido, não é? Chora com a sua dor e se alegra com a sua alegria. Romanos 12:15, né? Chorar com quem chora e se alegrar com quem se alegra. 1 João 3,16. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16. João diz aqui, ó: conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e devemos dar a vida pelos irmãos. Aqui é o discernimento. Jesus deu a vida por nós e devemos dar a vida pelos irmãos. Daí você vai descobrir quem é Saul, quem é capaz de dar a vida por você. Quem é que vai? Quem é que vai? Porque o invejoso é como Saul, vai lhe cercar para lhe matar. E um homicida não é só aquele que assassina, não, viu? 1 João 3,15. Olha aqui, está revelado para nós. 1 João 3,15. Eita, papai. Qualquer que aborrece seu irmão é homicida, e sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Quer conhecer Saul? É só aquele que te aborrece, aquele que te irrita. É um assassino. Ele mata você no coração dele. Não dá nem aí, ó. Nem aí. Então, aquele que aborrece o próximo é um homicida. Então, como Jesus deu a vida por nós, devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Daí você vai descobrir as cordas de morte e as torrentes de impiedade que vai lhe assombrar e vai me assombrar, como assombraram Davi, o invejoso Saul, o homicida Saul, junto com a tropa de elite dele. Isso é muito triste. Eu falo isso aqui com uma decepção no coração enorme para você aí que vai me assistir, né? Santo que está aí me assistindo. E tanto eu não sei onde esse vídeo vai chegar, mas é com decepção que dentro da igreja convertido, que tem a Bíblia, tem a palavra do Senhor, e vem aquele grupo ali, ó, dos Saús, e a corda de morte não é só lhe matar literalmente, é um homicida. Cordéis de morte me cercaram, ou seja, como João diz, aquele que aborrece já é um assassino. Aquela reunião que o teu nome está ali no meio, aquelas fofocagens que o teu nome está ali no meio, aquela covardia que estão falando por trás de você, mas não fala na sua frente. São homicidas. E pior, aqui quem o diabo levantou foi Saul. O diabo levanta como levantou Judas no meio da reunião ali. Ó. Aí cordas
de morte. Pessoas que lhe aborrecem, não é? Me cercaram. Pessoas que Davi esperava lhe ajudar, apoiar, desapoiou. Um queria a queda. Irmão, um querer a queda do outro é totalmente desumano. Ou seja, inspiração satânica. Torrente de impiedade me assombraram. Davi viu o ódio no coração e nos olhos daquele soldado de Saul e tantos inimigos. Jesus disse: se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Então, o olhar revela, não é? Isso que eu disse. Se alguém ficar feliz, chorar com a sua dor, se alegrar com a sua alegria, é crente. O Espírito Santo habita ali, sem nenhuma mentira, nenhuma hipocrisia, não é? Nenhuma falsidade, a pessoa não é ator, não é atriz. Mas, você contar uma vitória, ou se você contar que está orando por uma vitória, assim, 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 você vai descobrir se alguém vai se alegrar ou não, se vai tapiar, né? É mesmo, que não sei o que, não sei o que. Você vai descobrir se é verdade ou falso. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. A mesma coisa. Cordas do inferno, Sheol, mundo dos mortos, me cingiram. Davi se viu totalmente preso. Davi se viu totalmente enlaçado com essas armadilhas de Saul. E os laços de morte surpreenderam ele. Ou seja, dessa vez tu não escapa, Davi. Não é? Dessa vez tu vai morrer. Quantas ciladas Saul não preparou para pegar Davi. E quantas ciladas Deus não livrou Davi. Assim é para nós, viu? É para nós em Cristo. Quantas armadilhas Satanás não prepara. Cordas do inferno. Ou seja, morte para levar para o Sheol. Mas o lugar dos mortos não é lugar para salvo. O lugar dos mortos é para os perdidos. Dê glória a Deus por isso. O lugar dos mortos não é lugar para os justificados pela fé. Aqui está uma negligência terrível que Saul cometeu, pois ele não estava mais justificado, estava condenado por Deus. E Davi estava justificado pela fé, não é? Que a lei não salvava ninguém, era pela fé. Então, Deus já tinha justificado Davi. Davi tinha a proteção do Santíssimo. Aleluia! Essas cordas do inferno do mundo dos mortos não podiam levar Davi para lá. Esses laços de morte, ou seja, o diabo, Hebreus 2,14, diz que o diabo era o imperador da morte, que era aqueles que levavam para o pecado, para matar. E surpreenderam Davi, mas não podia levar Davi para o mundo dos mortos, pois Davi era justificado. Jesus diz em João 16 que vão nos entregar para sermos mortos, e quem fizer isso vai pensar que está fazendo um favor para Deus. Romanos 8,36, Paulo diz que por amor ao Senhor somos entregues à morte todo dia. Então, todo dia o diabo tem ciladas para me matar e te matar. Todo dia. Seja bala perdida, choque elétrico, seja tropeçar, seja ataque fulminante, engasgar com água, com saliva, morrer com susto. Minha mãe falou que agora há pouco um ladrão entrou para assaltar um estabelecimento e tinha lá um menino de 13 anos, uma criança. E quando o rapaz anunciou, o bandido, né, anunciou o assalto, o menino tomou um susto e ele morreu de ataque fulminante. 13 anos. Então o diabo, ele quer matar com ataque fulminante. O diabo quer usar ladrões, o diabo quer usar seus filhos, suas filhas. O diabo quer matar afogado, o diabo quer matar atropelado por bicicleta, por moto, por carro, caminhão, ônibus. O diabo quer fazer aviões caírem, helicópteros caírem. O diabo quer fazer navios naufragarem. Ele quer matar de todo jeito. Laços de morte, não é? Por causa do amor que eu e você tem por Jesus. O ódio é esse. O ódio é porque você crê em Jesus. E Jesus disse, por amor a mim, vocês serão odiados. E os crentes parece que não leem isso. Ou os crentes não se preparam de saber que esse sistema podre de Satanás vai nos odiar. Porque Jesus venceu o diabo. E aquele que se converte a Cristo, se prepare. O diabo vai lhe odiar. Não é? Vai lhe odiar. Porque levantou Saul e havia uma guerra civil aqui. Uma guerra civil. Pois o rei, o comandante supremo do povo, estava contra um súdito seu. Olha para aí. Olha onde Satanás vai mexer. Daramandou calabaxerebederai. Olha, o diabo vai mexer. Vai lá no governo.
Satanás vai no presidente, que aqui Saul era o presidente. Satanás vai lá no parlamento. Satanás vai lá nos deputados, nos senadores, nos vereadores. Satanás vai na lei para ter legitimidade, legalidade para atuar. E tem porque dão lugar para Satanás. Efésios 4:27, não dê lugar ao diabo, mas eles dão oportunidades para o diabo trabalhar. E o diabo toma conta da mente deles. 2 Coríntios 4:4, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para não resplandecer a glória do Evangelho de Cristo Jesus. Então o diabo queria apagar a glória do Espírito Santo em Davi, queria apagar a glória de Davi, queria apagar o nome de Davi, queria aniquilá-lo. Porque depois que Deus falou que Davi era o novo rei, Satanás ouviu. E tem que eliminar, porque foi Deus que escolheu. Mas Deus escolheu, Deus se responsabiliza. João 15:16, Jesus disse, não escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades dê fruto, e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo pedir ao meu Pai, meu nome seja feito, será feito. Então é o Senhor que nos escolhe. E se Ele escolhe, Ele se responsabiliza para nos proteger, nos guardar, nos esconder, nos alimentar, nos vestir, prover tudo o que for necessário para a nossa sobrevivência nesse mundo decaído, fracassado, falido, arruinado, corrompido. E levarmos a palavra de Cristo, levarmos o Evangelho. Então o Senhor vai nos ajudar, porque é a prova de que Ele nos escolheu. Assim era Davi. Deus iria livrar ele dos laços da morte, dos cordéis da morte, das tormentas de impiedade, do ódio no coração de Saul e da tropa dele, de todos os inimigos de Davi, não é? Respirando morte, destruí-lo, o inferno, os laços de morte que surpreenderam Davi. Deus ia guardar e ia proteger. Assim para mim é você. Veja como é maravilhoso. O Espírito de Deus nos ilumina, porque Deus nos protege. Deus guarda aqueles que são deles. E por mais que a igreja do Senhor esteja sendo perseguida também no século XXI, Janela 1040, pesquise aí como a igreja está sendo perseguida, muitos irmãos estão sendo mortos, templos estão sendo destruídos, não é? Missionários estão sendo mortos com suas famílias. Deus permite porque chegou o tempo dele colher, o fruto está maduro, chegou o tempo dele tirar da terra. Mas já outros como Davi, não, Deus ainda quer, devore, guerredaia. Deus ainda quer na terra para cumprir o propósito que Deus colocou na vida, a missão de levar o evangelho, não é o cargo que Deus deu, o ministério que Deus deu, seja na música, seja na pregação, vai se cumprir. Quantos anos de vida é Deus quem decide, se ele vai dar 80, 90, 70, é Deus quem decide quantos anos a pessoa escolhida ela vai ter aqui na terra para representar Cristo e dar lugar ao Espírito Santo e Deus fazer o que ele quer fazer através dessa pessoa. Então, Davi aqui tinha esse ministério, tanto é que ele reinou 40 anos. Então, quem está sendo perseguido, literalmente, por essa elite satânica, a uns Deus está deixando morrer, a outros não, outros têm que fugir, né? A outros têm que ir para outro lugar. Jesus disse em Mateus 10, quando perseguiram uma cidade, foge para outra. Não chegou o tempo de você morrer. Isso não é covardia, porque não chegou o tempo de Deus guardar os seus. Mas muitos estão sendo perseguidos como Davi. Cordéis de morte, correntes de impiedade, não é? Satanás usando os seus adeptos contra os cristãos, contra os que têm um Espírito Santo. O diabo, ele está atacando para que Jesus não seja anunciado. Ele quer calar o Filho de Deus, mas é de balde. Ele pode pensar que calou uns, mas o Espírito Santo levanta 1 milhão. Se ele cala 1, Deus levanta 100. Se o diabo cala 100, Deus levanta 1 milhão. E não tenha medo. Não tenha medo, que maior que está conosco, maior que estava com Davi, do que quem estava com Saulo. Eita, glória a Jesus. Vamos ver se vai terminar, viu? No versículo 6, na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Do seu templo ouviu a minha voz. Aos seus ouvidos chegou o meu clamor. Isso na angústia. Olha a fraqueza do homem. Olha o sinal do pecado. Na angústia, na agonia, na tormenta, na turbulência. Aleluia. Na problemática.
A angústia aqui fala de uma desordem emocional muito grande. E a angústia, que uma aflição que Davi carregou na sua alma. Aleluia. Mas mesmo nessa dor, nessa angústia, nessa tristeza, mesmo ungido, mesmo escolhido, mesmo passando por esse sufoco, ele invocou ao Senhor. Sabia que o Senhor é pesado, o nome dele é pesado, sabia que ele é pesado, sabia que ele não é brincadeira. E clamei ao meu Deus. Clamar aqui é gritar. Ele gritou pelo seu Senhor. Clamei pelo meu soberano. Se Saul era o soberano do exército, Davi gritou por aquele que é maior do que Saul. Você está gritando, está clamando por aquele que é maior. Ele é maior que a doença, ele é maior que a crise, ele é maior que o seu vizinho, ele é maior que o seu marido, que sua esposa, que seus filhos, ele é maior que Lula, ele é maior que Alexandre de Moraes, ele é maior que todos os presidentes, pois ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis. Quem você está clamando? A quem você está recorrendo? Oh, glória a Jesus. Do seu templo. Olha que coisa linda. E o templo aqui fala literalmente da casa de Deus ali, tabernáculo. Deus disse que na boca de Isaías 66, o céu é o trono, o templo do Senhor, não é? Jesus se tornou o templo do Espírito Santo, nós somos o templo do Espírito Santo, mas do templo literalmente ali, ó, o templo do Senhor ouviu a minha voz. Isso aqui é muito interessante. Esse ouvir a voz aqui, porque Davi, sendo homem fraco, limitado, pecador, ele clamou e Deus ouviu a voz. Lembrando que o sumo sacerdote, ele apresentava, está em Hebreus capítulo 5, o sumo sacerdote oferecia a Deus, né, pelos seus pecados e pelo pecado do povo de Israel. E trabalhava concernente em relação a Deus e ao povo, né, que ele era ali o mediador e apresentava a Deus, o povo, para Deus ter misericórdia do próprio sacerdote, do sumo sacerdote e do próprio povo. E quando Davi diz, eu clamei e o Senhor me ouviu, isso mostra uma particularidade, uma individualidade tremenda. E pois Deus se revela um Deus pessoal. Eu clamei, Davi está dizendo, eu clamei, a experiência foi minha. Eu que clamei, aleluia. Eu que clamei ao meu Deus. E do seu templo ouviu a minha voz. Tem experiência com o Senhor. Não dependa de outros para clamar. Claro que a Bíblia diz, 1 Tessalonicenses 5:25, Paulo diz, irmãos, orai por nós. Devemos orar uns pelos outros, interceder uns pelos outros. Mas tenha a sua devoção, tenha o seu momento de oração, tenha o seu momento particular com o Senhor. Jesus diz em Mateus 6, quando você orar, entra no teu quarto, fecha a porta, se tiver porta, né? Bota a cortina, ora em secreto, e teu Pai que está em secreto ouvirá. E publicamente te recompensará. Então, Davi está trazendo uma lição aqui para nós, uma lição pessoal, porque Deus é um Deus pessoal, crente. E ouviu a voz de Davi, mesmo sendo fraco, limitado, pequeno, pós-cinza, mas ouviu a voz. Era Deus inclinando assim, ó. Eita, o meu ungido, o meu escolhido está clamando só a mim. Eita, glória a Jesus. Quantos foram chamados pelo Senhor, mas não buscam o Senhor? Hein? No meio aqui, ó, de um alvoroço desse, no meio de uma angústia. Claro, quem é que vai ficar angustiado? A morte está vindo aí através de Saul. O diabo, né, está vindo cavalgando nas costas de Saul. E como é que não vai ficar com medo de morrer? Estamos aqui, quantos ali no Hospital do Câncer, em Santo Amaro, na ala dos desenganados? Quantos? A morte está vindo cavalgando através do câncer. Estou aqui. Quantas famílias não estão em pranto porque enterraram o ente querido? Só Jesus. Hein? Quem é que não fica angustiado? A morte vinha através de Saul e Davi ficou angustiado. Davi ficou perplexado. Davi ficou atribulado. É que não fica, irmão.
Jesus, lá em Mateus 26, Jesus teve agonia. A minha alma está triste até a morte. Jesus estava depressivo. Chamou os discípulos para orar, eles estavam dormindo. Foi de novo dormindo. Chamou para interceder junto com ele. Ninguém queria, estava cheio de vinho, que tinha acabado de tomar ceia. Jesus estava com uma depressão muito grande, porque ele transpirou sangue. Porque ele sabia que o que ia enfrentar. Os laços de morte estavam sobre o Senhor. E ele entendeu o que ele ia sofrer, não é? Então veja, quem é que não fica angustiado? Saber que a arma está apontada para a cabeça, não é? Fica angustiado. A Bíblia diz em Atos 12, né, que Herodes tinha mandado decapitar Tiago, e Pedro agora ia morrer. E Pedro estava dormindo. Mas quer dizer que Pedro não ficou angustiado? Ficou, irmão. Ele é um ser humano. Mas acho que a angústia foi tão grande que ele dormiu. Claro que ele orou, porque ele sabia que ia morrer. O anjo foi lá e libertou Pedro, não é? Mas na angústia, no meio das correntes, no meio da prova de morte, ele invocou ao Senhor. Ele clamou ao seu Deus. E do seu templo ouviu a voz de Davi, e aos seus ouvidos chegou meu clamor. Hoje é no nome de Jesus. Nunca esqueça. Nunca vá ler o Antigo Testamento, esqueça do Novo. Hoje é no nome de Jesus. Deus só nos atende no nome de Jesus. 1 Coríntios 2:20, Paulo diz que em Cristo tem o sim e o amém. Deixa eu ler aqui, crente. 1 Coríntios 2:5, 2:20, né? Perdão, 2 Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2. Isso mesmo. Não, nem o 20 tem, eu estou falando errado aqui. Pois nele habita o sim, o amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Cadê, irmãos? Errei aqui o versículo, foi misericórdia. Pois nele habita o sim, o amém, crente. Em Cristo habita o sim e o amém. Primeira carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1. Eu falei capítulo 2, por isso que errei aqui. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Pois as muitas promessas feitas por Deus têm nele quem? Jesus. O sim. Portanto, também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Então, Jesus é o amém de Deus. O amém quer dizer assim seja, né? Com certeza. Então, clamar a Deus hoje, né, como Davi clamou. Clamar a Deus hoje no nome do seu Filho Jesus. E o Senhor vai atender o nosso clamor, porque Jesus está o sim e o amém. Nunca esqueça disso. Quando você orar é no nome de Jesus. Fora dele, olha, babau. Então Davi ficou nessa angústia, pois Saul vinha para matá-lo. E Davi clamou a Deus. E Deus protegeu Davi. Então veja que Davi clama a Deus, porque Deus foi Deus quem ungiu. Deus, já falei, Deus se responsabilizará por aquele que ele chamou. Aqui é o sinal de que você não é seu, você não é de você é do Senhor, não é? Quando o aperreio vier, quando a tromba d'água vier, a bomba vier, clame ao Senhor que lhe escolheu, clame ao Senhor que lhe ungiu, aleluia. Davi poderia dizer, eu não estou passando isso aqui porque eu quero. Saul não está vindo atrás de mim porque eu estou querendo. Não, por trás, Satanás viu que Saul já estava rejeitado por Deus. Agora tu é meu, Saul. Vou te usar como boneco marionete, mascarado, limitado por Deus, né? Claro. E conduziu Saul e seu exército para acabar com Davi. Mas só que Deus protegeu, né? Deus protegeu aqui aquele que ele escolheu. Então, se Deus lhe escolheu, você, irmão, você, irmã, é protegido por ele. Apesar da tribulação que vem, da angústia que vem, da turbulência que vier, da desordem que vier, aleluia, a angústia vai bater, mas o Senhor responderá a sua oração, porque ele vai cuidar da sua alma, porque ele lhe escolheu. Ô glória, dá uma glória para Jesus. Versículo 7, não sei se vai dar para terminar esse Salmo 18. Verso 7, então a terra se abalou e tremeu. A resposta, olha bem.
houve terremotos, a terra se abalou e tremeu, os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porque ele se indignou. Deus causa, Deus toca na terra, faz a terra sentir a dor, né? Por causa do pecado de Adão e Eva, porque ele ficou indignado. Deus ficou arretado, Deus ficou enfurecido. Por quê? Porque Saul estava perseguindo o cara que era inocente. O cara tinha culpa nenhuma, só por ódio e inveja, não é? Que Saul tinha do jovem Davi. Deus se indignou. E a indignação de Deus, o resultado foi a terra tremer. Terremotos, hein? É Deus indignado, dando um sinal para Saul. Para, Saul. Para que tu estás mexendo com a pessoa errada. Por isso que digo, agora em Cristo, quem o Espírito Santo chamou, que creu no sacrifício de Jesus, a pessoa está ali quietinha. E Deus dá sinais, viu? Aguarde sinais, porque Deus fez a terra tremer. Olha para que a terra se abalou e tremeu. Os fundamentos dos montes também se moveram. A base dos montes, né? Olha para aí. E se abalaram. Deus moveu aquilo que era imovível, né? Irremovível. Deus removeu, porque ele se indignou. Olha, eu creio que isso aqui é literalmente, viu? Creio literalmente Deus chacoalhando a terra, fazendo um sal ter medo, o exército ter medo. Deus sabe onde toca. Deus sabe onde mexe. Deus sabe onde vai mexer com aqueles que estão perseguindo, difamando, caluniando. Deus sabe onde vai mexer. Eita, Jesus, glória. Já entramos para a madrugada, já são 12h15. Acho que 12h30 eu encerro. E a gente continua no próximo vídeo. Deus sabe onde ele vai mexer, viu? Pegue isso aí. Pegue. Aleluia. Esse vídeo vai ficar gravado porque eu creio que o Espírito Santo vai falar com muitos, não é? Vou ajeitar meu cabelo aqui, tá assanhado. Deus vai falar com muitos que estão sofrendo como um Davi, crente. Deus escolheu, Davi não tem culpa, não é? Ser escolhido para um cargo, uma missão que Deus deu na obra dele, não é? E a missão aqui era governar o seu povo, não era pequena coisa. E em Cristo vamos governar com Cristo. O diabo sabe disso muito bem, por isso que, ó. Mas Deus deixou um sinal. A terra tremeu, que Deus ficou indignado. Deus fica indignado. Olha para aí. João 3,36, Jesus disse, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. A indignação, a maldição, a raiva, o ódio de Deus permanece sobre o incrédulo. Imagina aquela pessoa que se converteu a Cristo, está indo para a igreja, louvando, orando, dizimando, ajudando o trabalho da obra do Senhor, e o diabo levanta alguém contra essa pessoa, hein? E não para, fica atazanando, infernizando. Ai, Deus ficou indignado. Muito cuidado, irmãos. Vale a pena ser crente, viu? Deixa Deus ficar indignado aí com aqueles que tiram sarro com a cara dos crentes. De suas narinas subiu fumaça, e de sua boca fogo consumidor, carvões se acenderam dele. Aqui tem linguagem figurada, né? Porque muitas divindades de outras religiões eram configuradas dessa forma, né? Os ídolos, os deuses, também tinha fogo e fumaça nas narinas. Então Davi coloca Deus como o Todo-Poderoso, como essa indignação, é como fumaça nas narinas, né? E da boca dele um fogo consumidor. Ou seja, e fogo consumidor é símbolo de juízo de Deus, condenatório. E carvões se acenderam dele, brasas acenderam. Isso fala literalmente da justiça que viria para proteger Davi, crente. Ele abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo dos seus pés. Também uma linguagem figurada, porque os ídolos, na época de Davi, tinham essa como o Deus do céu, né? O Deus da terra, o Deus da fertilidade. E Davi aqui coloca Deus como esse ser que abaixou os céus e desceu. Claro, algo sobrenatural aconteceu da parte de Deus, né? A visita de Deus, do Todo-Poderoso, para esse pequenino ser humano. Algo sobrenatural aconteceu, a escuridão estava debaixo de seus pés. Davi contemplou algo sobrenatural, uma manifestação de Deus. E aqui
a gente aprende que quando o diabo nos ataca e que a gente invoca o nosso Senhor, nosso Deus, nosso Salvador, nosso Libertador, se prepara para que você contemple um algo sobrenatural da parte do Todo-Poderoso para proteger o seu pequenino. Montou no querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Aleluia. Como os ídolos eram considerados alguns, né? Que montavam no cavalo e saía voando. Davi entende que Deus montou no querubim, subordinação total dos seres angelicais a Deus, né? Foi visto voando sobre as asas do vento. Mais uma vez, uma linguagem figurada que Davi contemplou algo sobrenatural. Fez das trevas seu lugar oculto, o pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença, olha para isso, só a luz de Deus, as nuvens se desfizeram em saraiva e brasas de fogo. Meu Deus do céu. O Senhor trovejou dos céus, o Altíssimo, né, o El Elyon, levantou a sua voz e houve saraiva e brasas de fogo. Com certeza houve aqui essa tempestade, né, de granizo e saraiva. Davi contemplou algo absurdo e entendeu ali que era a manifestação de Deus usando coisas da natureza para mostrar sua raiva, sua indignação como um sinal contra Saul e seu exército. Aleluia. E Deus mudou. Em Cristo é pior, porque é o sangue de Jesus em jogo. Aleluia. O sangue de Cristo que foi derramado pelos nossos pecados. Então Deus, ele mostra sua raiva, sua indignação, tocando onde ele quiser tocar, para mostrar para o perseguidor ou os filhos do diabo que é melhor parar. Aleluia. O Senhor trovejou dos céus, o Altíssimo levantou a sua voz e houve saraiva e brasa de fogo. Despediu as suas setas e os espalhou, multiplicou raios e os perturbou. Aqui essas flechas e raios, como os trovões, os relâmpagos, e a analógica aqui era como as divindades que tinham ódio, as guerras divinas, né, dos deuses, raios e trovões, era como guerras ali naquela época. E Davi entendeu, quando ele contemplava as flechas, os raios, os trovões, era papai indignado. Então foram vistas as profundezas das águas e foram descobertos os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, Senhor, ao soprar das tuas narinas, com certeza Deus tocou na natureza, Deus fez algo sobrenatural aqui, que Davi contemplou e colocou nessa poesia, né? Nesse cântico, na soprada das narinas de Deus. Davi entendeu que um vento, com certeza um vento sobrenatural, foi um sopro das narinas do Deus vivo. Alguns dizem que Deus não tem boca, né? Deus não tem nariz, Deus não tem olho, né? Deus é um ser um ser misterioso. Com certeza Deus é misterioso, mas como um ser abstrato. Alguns entendem que Deus não tem olho, Deus não tem boca. Mas, meu Deus, aqui tem tanto exemplo que Deus fala. Do alto me estendeu a mão e me tomou. Tirou-me das muitas águas. E esse aqui é um sinal de tirar das águas, é tirar da morte. Lembra de Moisés? Que ali, né, foi no rio Nilo. Moisés foi achado pela filha de Faraó. E tirar das águas é tirar da morte. Do alto me estendeu a mão. Isso aqui fala do poder de Deus. Que Deus livrou ele da morte. Não é? Neutralizou Satanás e Saul e o exército. A quem Satanás estava usando para matar Davi. Neutralizou. Livrou-me do meu inimigo forte. Olha como Davi se colocou como fraco, não é? E dos que me aborreciam, daqueles que me irritavam, dos homicidas, pois eram mais poderosos do que eu. Aí Davi chama quem? El Shaddai, o Todo-Poderoso, que é mais forte do que Saul, mais forte que Satanás, mais forte que a morte, mais forte que o inferno, mais forte que a tropa de Saul e os demônios. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, olha para mim, no dia da desgraça, no dia do mal, no dia do caos, no dia da desordem, no dia da maldição. Me surpreenderam, mas o Senhor foi meu amparo. Então, no dia quando eu estava num azar, estava azarado, quando tudo estava dando errado, eles me surpreenderam. É assim que Satanás gosta. Tudo está dando errado, é ou não é? Tudo está dando errado. Na nossa calamidade,
nos surpreende, mas o Senhor também será o nosso amparo. Em Cristo Jesus, Deus vai nos amparar na hora da calamidade, na hora daquele caos, na hora que o mal nos surpreender. Satanás vai aproveitar essa brecha e para tentar nos atazanar. Mas o Senhor também será o nosso amparo e vai neutralizar. Trouxe-me para um lugar espaçoso, tirou do aperto, trouxe-me. O Deus de Davi é o nosso Senhor, é o nosso Deus. Ele também nos coloca num lugar espaçoso. Isso fala de alívio. Aleluia. Livrou-me porque tinha prazer em mim. Oh, irmãos. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Porque Deus colocou, olha a resposta de Davi, num lugar espaçoso, não é? Num lugar grande, folgado. Por que deixou Davi tão relaxado, hein? Por quê? Aí Davi diz, porque tinha prazer em mim, tinha alegria em mim, aleluia, tinha contentamento em mim, tinha felicidade em mim. Tem uma palavra em Gálatas do apóstolo Paulo, glorificado seja Deus, acho que é no capítulo 2 de Gálatas. Cadê? É no capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 24. E glorificavam a Deus a respeito de mim. Glorificavam a Deus, dava notariedade a Deus, publicidade a Deus, fama, glamour, celebração, homenagem a Deus, por causa de mim. Olha que peso, que responsabilidade. Davi disse, Deus me colocou num lugar espaçoso. Aleluia, conforto, relaxamento, bonança, porque tinha prazer em mim, não na multidão, mas individualmente. Deus é o Deus que tem prazer individual. Eu tenho que agradar. Sem fé é impossível agradar. Sem fé é impossível dar prazer a Deus. E fé unicamente em Deus por Cristo Jesus. Está lá em Hebreus capítulo 1. Por muito tempo, né? Deus se revelou pelos profetas. Agora se manifestou pelo seu próprio Filho, a qual é a imagem do Deus invisível. Então Jesus é a imagem do Deus vivo. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E Deus terá prazer em mim se eu crer que Jesus é o Cristo. Se eu crer que ele morreu, foi sepultado, ao terceiro dia Deus o ressuscitou. Se eu crer que ele está à direita do Pai como nosso sumo sacerdote, se eu crer que ele vai voltar, se eu crer na vida eterna, Deus terá prazer em mim. E eu não ter medo nem vergonha, pois Jesus diz em Marcos 8, 38 ali, o Senhor diz, aquele que se envergonhar de mim, do meu evangelho, olha que peso, olha para aí, ó. Marcos 8, deixa eu ler, quero ler, crente. Abra a tua Bíblia aí onde você estiver me ouvindo, senão aguça teus ouvidos. Marcos 8. Eu vou ler do 34 ao 38. Chamando a multidão com seus discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Por quê? Qualquer que quiser salvar sua vida, perderá. Mas qualquer que perder sua vida por amor de mim, do evangelho a salvará. Pois que aproveitaria o homem se ganhasse todo o mundo e perdesse sua alma? O que dará o homem pelo resgate da sua alma? Porque qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Davi foi colocado por Deus num lugar espaçoso. Olha, só água de coco e sombra fresca. Olha, coisa boa. Por quê? Porque Deus tinha prazer. Se Deus tem prazer, se Deus teve prazer em Davi, livrou ele de Saul, do diabo, da morte. Hoje em Cristo, Deus tem que ter prazer em nós por causa de Jesus. Deus ungiu com o Espírito Santo, aniquilou ali as artimanhas de Satanás, venceu ele na cruz, derramou seu sangue puro, e todo aquele que nele crê terá a vida eterna. E Deus também terá prazer em nós. Glorificavam a Deus por causa de Paulo, foi convertido e perseguidor da igreja.
Mas o povo que acreditava em Jesus como Filho de Deus dava glórias a Deus por causa de Paulo. E Deus tinha prazer em Paulo. Tanto é que foi um dos grandes missionários enviados por Deus para levar o Santo Evangelho. Então, se Deus tem prazer em nós, por quê? Não só cremos em Jesus, mas dobramos nossos joelhos, confessamos nossos pecados. 1 João 9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado e nos livrar de toda injustiça. 1 João 1,7. Se andarmos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João capítulo 2, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele mesmo é a propiciação dos nossos pecados. Aleluia! Não é que Deus tem prazer que a gente peque, fica ofendendo a santidade do Senhor, dando lugar para Satanás, deixando Satanás nos dominar e ofendendo a Deus. Deus não tem prazer nisso, mas Deus tem prazer assim, olha. Deus tinha prazer em Davi, pois Davi era um pecador arrependido, quebrantado, coração contrito, subordinado, subjugado, humilhava-se diante de Deus. E Deus quer isso, aleluia, um coração voluntário, se humilhe. Jesus diz, todo aquele que se humilhar será exaltado, aquele que se exaltar será humilhado. Então Deus terá prazer em nós também e nos colocará num lugar espaçoso. Isso aqui fala da vida eterna, num lugar de repouso, fala em Hebreus, é um símbolo literalmente da vida eterna, um lugar espaçoso que tem prazer em nós. Então todo aquele que Deus tem prazer, Deus abre porta, como foi a igreja ali em Apocalipse, né? Diante de Deus coloca uma porta aberta. Quando Deus tem prazer em nós, Deus cuida da comida, do feijão, do arroz, da carne, da água, da vestimenta, do calçado. Deus cuida do emprego, Deus cuida do dinheiro, Deus cuida do espírito, homem e corpo. Deus cuida da nossa congregação, Deus cuida do pastor, da esposa, da família, dos nossos filhos. Quando Deus tem prazer em nós, Deus neutraliza Satanás. Deus neutraliza os demônios. Deus neutraliza a morte. Deus neutraliza o inferno. Quando Ele tem prazer, alegria, felicidade, contentamento em nós, porque cremos e obedecemos seus mandamentos, Ele nos dará a vida eterna, Ele nos dá o seu Espírito e nos dá o dons, melhor dizendo, do Espírito Santo, e produzimos o fruto do Espírito Santo, o amor, a bondade, a alegria, a mansidão, a fé, a temperança, a longanimidade, a benignidade, a justiça, o perdão, a misericórdia. Aleluia. Produzimos o caráter. Produzimos. Isso Deus se alegra. Não nos curvamos a Satanás, não buscamos Satanás. Rejeitamos o pecado, não é? Rejeitamos, literalmente, sai de mim, sai, não é? Agora estou na luz, não estou nas trevas. Deus também terá prazer em nós. E além da vida eterna, né? Deus nos colocará num lugar espaçoso. Se Deus tem prazer em você, se prepare. Haverá um lugar espaçoso, aleluia, para você descansar, para você regozijar, se alegrar, porque assim foi com Davi, e através de Jesus, Deus fará isso. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça. Essa justiça aqui, a recompensa, é a forma de Deus justificar, não é? E aqui é pela fé, que a lei de Israel não justificava, não é? A lei foi para condenar. Mas Davi recebeu aqui a graça de Deus, né, por meio da fé. E conforme a justiça, a verdade de Davi, Deus o recompensou. Deus sabia onde Davi estava certo e aonde Davi estava errado. E nessa perseguição de Saul, Davi estava totalmente inocente. Retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Davi não tinha culpa. Davi não fez nada. Assim o Senhor também. A Bíblia diz que Deus não tem culpado como inocente. Acho que é na 1:9, né? Que Deus não tem culpado como inocente. E sabe aqueles que confiam no Senhor, como Daniel na cova dos leões. Daniel era inocente, Deus livrou Daniel e enviou ali os algozes, não é? Sadraque, Mesaque e Abednego, inocentes. Deus livrou eles ali, quando enviou o anjo, tirou da fornalha. Os soldados do rei morreram. E em Cristo, Deus, como foi Estevão, né, que foi apedrejado, morreu inocentemente. Estevão assim orou pedindo que Jesus perdoasse o pecado
daqueles saduceus e morreu inocentemente. E evidentemente que Estevão está na glória. Então, com a pureza, a inocência das nossas mãos, fala do trabalho, né? Das nossas práticas. Eu não cometi nenhum crime, Senhor. Tu sabes que eu estou inocente. Me defenda. E Deus defendeu, crente. Como é bom estar inocente diante de tantas mentiras que Satanás levanta na boca dos seus filhos e filhas. Deus protegeu Davi. Deus também nos protegerá. Deus te protegerá. Porque se você é inocente, Deus conhece a pureza das tuas mãos e vai te retribuir. Se é inocente, é inocente. Culpado é culpado e não tem churumela. Porque guardei o caminho do Senhor. O caminho do Senhor aqui fala dos mandamentos, né? Os mandamentos, a lei do Senhor, a regra de moral religiosa, né? E não me apartei impiamente do meu Deus. Eu não apostatei, não me desviei impiamente, não blasfemei contra o Senhor, não ofendi ao Senhor, não me desviei. Não, guardei os caminhos do Senhor, guardei a sua lei, porque todos os seus juízos, olha aqui, ó, estavam diante de mim e não rejeitei os seus estatutos, as regras ali, né? Os mandamentos, não rejeitei nenhum, eu aceitei para a minha vida, é tudo que Deus quer, não é? Os estatutos do Senhor, não rejeitei, não anulei, não bloqueei, não inutilizei, eu não joguei fora, não, guardei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele e me guardei da minha iniquidade, pelo que me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos perante seus olhos. Fui sincero, fui verdadeiro, fui honesto diante dele e guardei a minha iniquidade. Ou seja, sou pecador, não é? Mas diante do Senhor fui sincero, fui verdadeiro. O Senhor pode me acusar de outra coisa aí, ó. Mas isso aqui não pode me acusar não, porque eu não fiz nada de errado. Aleluia! E o Senhor retribuiu conforme essa verdade de Davi. Calma, você está certo. Errado tá esse povo aí, ó. Você está certo. Julguei e realmente você está certo. Irmão inocente é inocente, culpado é culpado. Com o benigno, aí, ó. Davi aqui, ó. Com o benigno, com o bondoso, te mostrarás bondoso. Não é verdadeiro? Deus não julgou? Não é a pessoa bondosa? E com um homem sincero, te mostrarás sincero. Com o verdadeiro, te serás verdadeiro. Com um puro, inocente, te vai te mostrar puro. Aleluia. Sem nenhuma mácula, não é? De corrupção, sem nada. E com perverso, iníquo, filho do cão, te mostrarás indomável. Ou seja, não vai te poupar o que tem espírito imundo, que é filho do diabo, que é ímpio. Deus será indomável, ninguém vai dominar a raiva de Deus sobre essas pessoas cambalacheiras, crente. Porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos. Olha aí, ó. Deus vai livrar o povo aflito, pois livrou Davi e livrará qualquer um que se prostra diante do Deus vivo, claro, né? Deus não vai livrar qualquer um, é só aquele que crê. O povo aflito e vai abater os olhos altivos, como abateu Saul e os soldados. Então, crente, quem é crente, se prepare que vai ver muita gente sendo abatida pelo próprio Deus, viu? Deus sabe como abate, viu? Porque tu acenderás minha candeia. Acender a candeia aqui fala da vida de Davi. Vai acender, ou seja, não vai deixar morrer. O Senhor, meu Deus, alumiará minhas trevas. Então, literalmente, Deus não deixaria Davi morrer. Deus estava poupando Davi. Assim, se Deus tem prazer em nós, através de Jesus, Deus vai nos poupar também. A morte não pode nos tocar. Tanto é que ela será a última, né? 1 Coríntios 15, 26. Nosso último inimigo será a morte. E quem vai destruir é o próprio Senhor Jesus. Recebe livramento aí, crente, em nome de Jesus. Aleluia. Porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão com o meu Deus, saltei uma muralha. Livramento da parte do Senhor, né? Dando vitória no meio do exército inimigo. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é o rochedo senão o nosso Deus? Aleluia. E esse caminho de Deus é perfeito. Literalmente fala aqui da sua lei, né? A regra de vida do Senhor. Que o caminho dele é perfeito. E colocando a Jesus, né? Como caminho aqui. Deus é que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho.
Como fez com Davi, em Cristo, Deus, pelo Espírito Santo, vai nos cingir, nos amarrar de força, de ânimo, de vigor, e vai aperfeiçoar o nosso caminho pela sua palavra, né, pelos mandamentos em obediência. Recebe força, ânimo, vigor na tua mente, na tua alma e no teu corpo. Faz os meus pés como da corça e põe-me nas minhas alturas, como as corças, né? Aquele espelho tão... Eita glória! Adestra as minhas mãos para o combate, de sorte que meus braços quebraram o arco do forte. Aqui Deus ensinou Davi a guerrear. Claro que hoje não vai usar a espada, né? A espada aqui é a palavra. A espada do Espírito. Deus nos ensina a manusear a sua palavra para calar os adversários. Também me deste o escudo da tua salvação. Aqui a armadura de Deus. Tua mão direita me susteve e tua mansidão me engrandeceu. Uma coisa linda. Alargaste meus passos e meus artelhos não vacilaram. Persegui meus inimigos e alcancei. Não retrocedi senão depois de os ter consumido. Atravessei-os de sorte que não se puderam levantar. Caíram diante dos meus pés. Aqui literalmente fala da submissão dos inimigos de Davi aos seus pés e aplica-se a Jesus lá na frente, pois Davi representa Jesus, onde todos se prostrarão a Cristo, onde todos vão ficar submissos ao Senhor. Pois me cingiste de força para a peleja, fizeste cair à minha frente aqueles que contra mim se levantaram. Literalmente, não aplica à igreja, literalmente se aplica a Cristo, onde todos vão se dobrar, todos vão reconhecer que Jesus é o Senhor. Por isso que não se dobram a nós, dobra a Cristo, não é? E pode sim pessoas que pelejam contra o Evangelho, Jesus marcar encontro, quebrá-los, né? E se dobrarem, pode sim. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos para que eu pudesse destruir os que me aborrecem. E aqui, se destruir os que aborrecem, literalmente aqui, Cristo vai destruir todos aqueles que aborrecem ele. Clamaram, mas não houve quem os livrasse. Clamaram ao Senhor, mas ele não lhe respondeu. Deus não responde a zombadores, blasfemadores, a incrédulos que não se arrependem. E Davi sentiu isso na pele. E, literalmente, Jesus não vai ter misericórdia sobre esses inimigos, principalmente do seu povo. Deus não responderá. Então eu os esmiucei como pó diante do vento. Deitei-os fora como a lama das ruas. Literalmente, irmão, aplicando Jesus aqui, é quando o Senhor vai aniquilar todos os inimigos dele. Ouvindo a minha voz, me obedecerão. Os estranhos se submeterão a mim. Claro, Jesus terá todos aqueles que viverem submissos ao próprio Senhor. Assim como foi Davi, porque Davi aqui é um antítipo e Cristo é o tipo, não é? Então Davi aqui é a sombra do Redentor onipotente e como se prostraram a Davi, se prostrarão ao próprio Senhor, o Deus de Davi, não é? Aleluia. O Senhor vive. Bendito seja o meu rochedo, exaltado seja o Deus da minha salvação. Ô glória! É Deus que me vinga inteiramente e sujeita os povos a mim. O que me livra dos meus inimigos. Sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim. Tu me livras do homem violento. Pelo que, ó Senhor, te louvarei entre as nações e cantarei louvores ao teu nome. É ele que engrandece as vitórias do seu rei e usa de benignidade com seu ungido, com Davi, e com sua posteridade para sempre. E a posteridade aqui é o próprio Jesus, a descendência de Davi, terminando com Cristo. Finalizando, vimos que esse final de Davi é um final triunfante, onde Davi viu Deus aniquilando muitos inimigos e subjugando outros adversários aos pés de Davi. Dizer assim, Deus vai subjugar muitos aos teus pés. Vai nada, irmão, vai nada. Nada é para nós. Tudo é por Jesus. Então o Senhor vai quebrar muitos joelhos daqueles que zombam de Cristo, não é? Quebrar e condenar e lançar para o lago de fogo, como fez com Davi, que Davi representava o próprio Cristo. E muitos vão se dobrar e servir ao Senhor, como fizeram a Davi. Muitos serviram a Deus através do rei Davi, que foi o melhor rei que Israel já teve. Tanto é que muitos judeus creem mais em Davi do que o próprio mestre Jesus. Mas Davi será subordinado
a Cristo Jesus, que é o Deus de Davi, não é? O Deus encarnado. E ele termina louvando e exaltando o nome do Senhor, que protege o ungido e que abençoa não só o ungido para receber, né, o Espírito Santo, preparado para receber o Espírito Santo, como a sua posteridade, toda a sua descendência que for obediente, claro. Termino aqui o Salmo 18. Com certeza ficou extenso, porque eu comecei a gravar esse vídeo lá fora, né? Mas começou a chuviscar, eu tive que entrar. Acho que eu falei 1h30 aqui, 1h40, eu acho. E já entramos na madrugada. E eu quero terminar deixando essa reflexão do Salmo 18, do salmista Davi. São 50 versos, né? E faltaram esses 49 para nós mergulharmos. Fique firme. Deus, ele peleja por nós. Deus é aquele que cala os saús da nossa vida. Deus é aquele que nos livra dos laços de morte. Deus é aquele que envergonha Satanás. Lembrando que mesmo sendo ungido é chamado e chamada por Deus, você não vai escapar. Eu não vou escapar. Ninguém que o Senhor escolhe para receber o Espírito Santo vai escapar das provocações malignas. As armadilhas do diabo estarão aí, mas como Davi, Deus cortou e livrou. Por quê? Deus contava. Evidentemente que Deus provou. Tanto é que a Bíblia diz, né? Eu já li vários salmos aqui que Deus prova. E Deuteronômio capítulo 8, Deus testa. Deus testou Israel. Então Deus também em Cristo nos prova. Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto, ser tentado pelo diabo. Jesus foi testado. E Deus nos testa. Deus testou Davi. Davi ia sentar no trono. Davi ia governar, né? A nação de Israel. Davi não ia ter uma igreja com 3, 4 ovelhas. Davi ia governar muita gente, muitas almas. Eu não sei dizer aqui o número de vidas, né? Do povo de Israel na época de Davi. Mas bota aí muita gente para estar no comando de um homem só. E Satanás entendeu isso e tinha que abater, porque ia comandar a mente na lei de Deus, nos mandamentos de Deus, sincronizar a mente do povo na lei do Todo-Poderoso, não é? E Davi ia representar o próprio Cristo, que é rei, o governante supremo. E não era só um homem com a coroa sentado no trono e dando ordem para cima e para baixo. Não, não era só isso. O diabo entendeu que não era só isso. O diabo entendeu que o Espírito de Deus estava em Davi. Por isso que o diabo imita Deus, né? O diabo se aposta de almas, de seres humanos vazios de Deus. Então o diabo entendeu que o Espírito Santo estaria sobre Davi. E desde o dia que Davi foi ungido por Samuel, a Bíblia diz que desde aquele dia em diante, o Espírito Santo se apoderou de Davi. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E obviamente Saul, rejeitado, incrédulo, desviado e condenado por Deus, ele ficou enciumado, enraivecido, estava com muito ódio, melhor dizendo, enraivecido, misericórdia, enraivecido, e estava com muito ódio no coração, mas Deus quebrou-a, porque Davi estava inocente, guardou os mandamentos de Deus, ele diz aqui, né, no Salmo 18, e Deus assim guardou e protegeu, provou, testou. Davi não se desviou para a religião de Baal, dos filisteus, né? Não foi para Dagon, não foi para Baal, não foi para Astarota, não foi para Moloque. No meio da angústia, da tribulação, no meio da dor, Davi clamou ao Senhor. Davi clamou, Senhor, estou aqui porque não eu estou aqui porque eu quero, estou aqui porque tu me colocaste aqui. No meio da luta, no meio da prova, lembre-se que isso é teste de fidelidade ao verdadeiro Deus. Deus está vendo se você vai permanecer fiel ou se você vai pular do barco, se você vai acender vela para Santo Católico, se você vai para Umbanda, Quimbanda, se você vai para o Candomblé, se você vai procurar o Sexto Noye, se você vai para a Nova Era, se você vai para astrologia, astronomia, se você vai para a necromancia, se você vai para cartomante, se você vai para o budismo, para o hinduísmo, para o kardecismo, né? Na hora da peleja aí, se você dá um carreirão e abandona Jesus, Deus quer saber se você voluntariamente, como Davi, voluntariamente, você vai servi-lo, você vai adorá-lo, você vai amá-lo. E Deus testa. E esses testes é como Davi, viu?
esses testes é a angústia na alma. Jesus disse, no mundo tereis aflições, né? João 16, 33. No mundo tereis aflições. Nesse mundo, nesse comando, nesse modelo, nesse padrão satânico. Vocês que creem em mim, meus discípulos, terão aflições, angústias, turbulências, terão perturbações, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci, eu derrotei esse padrão, esse modelo de vida. Eu destruí. Então tenha bom ânimo, vocês estão em mim. Aleluia. Por isso que Deus quebra. Assim Deus quebrará todos os laços que Satanás ele prepara contra os ungidos de Deus. E hoje somos ungidos pelo Espírito Santo e representamos Jesus aonde estivermos, né? Homem e mulher, tá com o Espírito Santo, representa o Senhor. Não estou falando aqui de ministério, não, né? Ministério nas igrejas. Quando eu tiver um cristão verdadeiro, uma cristã verdadeira, já está dizendo tudo, é cristão. Cristo é ungido. Cristão é ungido com o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo que estava sobre Jesus, a plenitude de Deus estava sobre ele. Por isso que ele era Deus encarnado. Então, o mesmo Espírito está sobre quem se converte. Não é quem vem para Jesus, recebe o mesmo Espírito. E, em contrapartida, o diabo ele vai tentar nos parar para que o Senhor não se revele, para que a gente fique frio na fé, para que a gente abandone, que a gente caia, relaxe e no final receba a condenação do diabo. Então, Deus seja louvado pela tua vida. Você que ficou até aí e muitos que ainda vão assistir, fique firme na rocha. Deus vai colocar você no lugar espaçoso. Se Deus tem prazer em você, como Davi disse, Deus tem prazer em mim. Se muitos glorificam a Deus pela sua vida, Deus ainda vai lhe honrar. Davi não morreu porque não era hora de morrer. Davi tinha que reinar. Passou pelo teste de fogo, viu? Mas chegou onde Deus queria. Aleluia. Fiel. Deus entregou Saul à morte. Saul tirou a própria vida. Não é? Quando viu seus filhos mortos pela guerra contra os filisteus. Saul tirou a própria vida. E suicida não herdará o reino de Deus. O pajem dele também tirou a própria vida. E no final, quem já ia governar era Davi. Botou a coroa. Davi não se alegrou com a morte, né, de Saul, mas chegou num projeto e no plano que Deus já tinha estabelecido. Assim sou eu e você, o que Deus já traçou para nós aqui na terra. Vamos chegar lá moído, sofrido, meu Deus, Jesus, para chegar até aqui, foi necessário viver tudo isso, Senhor? Foi necessário. Lembre de José, que foi necessário ele ser traído pelos irmãos, ser jogado no buraco, ser vendido como escravo. Levantaram mentira na casa de Potifar, né, mulher de Potifar. Foi levado para o cárcere 2 anos depois. Foi levado para o palácio, se tornou o segundo depois de Faraó, não é? Porque tudo isso aí era um plano do Cristo Redentor. José não entendia nada, não é? Mas tudo isso era uma tipologia do Cristo. Faraó é o tipo de Deus, José é o tipo de Cristo, não é? Tudo isso era para revelar que o Cristo queria sofrer. Então Deus fez José sentir na pele o que o Cristo ia sentir quando ele encarnasse. Então, crente, mas chegou onde Deus quis. Nós chegaremos ainda aqui em vida. Nós chegaremos. Tu chegarás, Santo Deus. Tu chegarás aonde o Senhor já determinou. Aleluia. Se é cadeira para sentar, vai sentar. Se é algo para tomar, vai tomar posse. Então você chegará aonde Deus já determinou você chegar. Fique firme na rocha. Oh, glória. Fique firme na rocha, que é Cristo Jesus. Não abandone, não. Fique caminhando. O sol está escaldante. A pele está ardendo. Laborig, cante, oforig, redaia. Está sofrendo. Aleluia. Esculhambação para cá, esculhambação para lá. Mentira para cá, mentira para lá. Desprezo para cá, desprezo para lá. Mas fique na fé, crendo. Crendo, passo a passo, você está chegando onde Deus já determinou. Passo a passo, sobre passo a passo, quando você menos imaginar, chegou a hora de Deus honrar e exaltar. E o diabo tentou, atrapalhou, mas não conseguiu parar. Coloca atrapalho, que atrapalhou muito Davi. Mas matar não conseguiu. Vê mesmo, para eu concluir. O diabo
é um ser desgraçado. Ele sabia que Davi foi ungido para ser rei e não queria que Davi sentasse no trono, né? E levantou Saul, levantou tantos opositores, mas Davi chegou, porque Davi guardou os mandamentos, invocou a Deus, ficou firme só em Deus. Hoje em Cristo, o diabo sabe que nós vamos reinar com Cristo, né? Na glória celestial, vamos reinar aqui na terra com Cristo. O diabo e os demônios já ouviram o ministério que Deus nos deu, o cargo na obra, não é? Então, o diabo e os demônios já sabem que você vai ministrar sim a obra que Deus colocou na sua mão. E todos nós somos missionários do Evangelho. Todos nós fomos chamados para levar o Santo Evangelho, contar as boas novas. E pode certeza, viu? Vai se levantar na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho, na própria igreja. Os demônios vão bagunçar tudo para que eu e você não chegue nesse propósito aqui na terra, não é? Anunciador da boa notícia e demais coisas que, claro, que a gente ora, a gente pede para que Deus nos abençoe e vai ser luta. Mas o que é que Deus quer? Continue em Cristo, continue em Jesus, não negue Jesus por nada, fique firme. Se você menos imaginar, Deus vai lhe abençoar, tá bem? Deus abençoe a todos, fica na paz do Senhor, né? Deus abençoe nosso irmão Ezequiel que estava aí, nossa irmã Vivi, nossa irmã Santo, não é? E tantos outros irmãos que tinham entrado, mas quando eu saí, né, eu tive que voltar, porque lá fora estava chovendo. Alguns irmãos não voltaram. Mas está gravado aí para você escutar novamente, meditar e que Deus abra mais seu entendimento e compartilhe aí para outros irmãos serem edificados. Amém? Fique na paz do Senhor, crente. Se Jesus não voltar, se Deus quiser a gente viver, vamos entrar no Salmo 19. É a campanha dos Salmos, até o 150. Então, Deus vai nos ajudar a chegar lá. Amém? Ore comigo. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus Pai, obrigado, Senhor. Que reflexão poderosa. Obrigado, meu Deus. Quando o Senhor fica indignado para proteger aqueles que o Senhor levantou para te representar, o céu se abala, a terra treme. Ai daqueles, meu Deus, que o inimigo levanta contra as nossas vidas. Pois a nossa vida está nas tuas mãos, Senhor. Cuida de nós. Cuida dos teus filhos e filhas, ó Pai. Protege suas famílias. Tem misericórdia, como o Senhor teve de Davi. O Senhor tenha prazer em nós. Buscamos obedecer tua palavra cada dia, Pai. E nos ajude. Queremos estar reinando e governando com Cristo e cumprindo o propósito para o qual o Senhor nos designou. Abençoa teus filhos e filhas, meu Pai. Reveste a tua bondade, a tua graça, o teu perdão, a tua misericórdia. Reveste com o sangue de Jesus, purificando todo pecado. Nos dá um sono tranquilo e reparador, Pai. Uma terça-feira debaixo da tua bênção. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Seja conosco e esperamos a tua vinda a qualquer momento. Em nome do Senhor Jesus, já te agradeço. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo, seja sobre cada um do povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Fique na paz, crente. Beijo no teu coração. Não te esquece, nosso alvo é o céu de glória. Fica na paz do Senhor e até a próxima, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Deus abençoe a todos.